Olá, pessoal, tudo bom? Quem está acompanhando a jornada está bastante corrido para poder conseguir fazer os vídeos, mas em tão pouco tempo eu já tomei a minha decisão. É estranho falar porque muita gente sonha em vir estudar nos Estados Unidos. Isso daqui, na verdade, é um desabafo. E espero que você não filtre as minhas experiências ruins. Um dia decidindo vir para cá, que você possa tomar medidas diferentes. Eu vim para cá para estudar e para me aprofundar num empreendimento que eu já comercializava para investidores brasileiros na Flórida. E diante da crise da pandemia, eu tive que procurar um local que eu pudesse ficar em segurança e manter os estudos na medida do possível, porque praticamente tudo se tornou online. Na ocasião, a escola que eu estudava, um dos professores tinha um trabalho que ele podia linkar para os estudantes imigrantes e eu fiquei ajudando ele nesse período. Foi maravilhoso para mim de experiência, mas como era um trabalho noturno, basicamente eu tinha que organizar coisas. Eu trabalhava numa conveniência e eu praticamente tinha que organizar as estações de café, os donuts, as coisas da loja e deixar a loja toda limpa para o grande movimento que era durante o dia. Só que, tipo, de homeless que tentou me agredir, de jovens que entravam na loja para furtar, de pessoas que me assediavam e até aconteceu uma situação muito desagradável dentro da loja que nesse dia eu até pensei que era meu último dia de vida nos Estados Unidos. Eu acabei saindo do trabalho por conta disso. Eram situações que eu realmente não esperava viver. Porque você está nos Estados Unidos, você tem essa sensação de segurança. Ah, não, a pessoa tem que ser muito louca para invadir aqui o quintal, entrar no meu quarto, roubar. Infelizmente, existe gente louca e muito disponível para fazer tudo, principalmente as pessoas que são usuárias de entorpecentes. Entorpecentes aqui é uma coisa muito fácil de você acessar e a maioria dos adultos eles equalizam as emoções ao invés de procurar ajuda psicológica, um terapeuta, fazer um exame de rotina que as pessoas não têm o hábito de ir ao médico. Elas praticamente só vão ao médico quando estão quase morrendo. Distancia muito de saber uma taxa hormonal, de saber se você está com alguma deficiência de vitamina. Então, coisas assim tão pequenas que você poderia resolver num consultório médico, essas pessoas vão direto buscar entorpecentes, vão buscar os cannabis e os afins. E eu sempre tive que procurar moradia próximo do trabalho, próximo da escola. E nessas transições de casa, eu sempre me deparei com uma outra situação desagradável, que eram homens que a partir do momento que descobria que era uma mulher solteira, solteira não, porque eu sou divorciada, né, mãe de 2 filhos lindos por sinal. E as pessoas simplesmente pegavam isso e já buscavam como aliar para o lado de ser intromissivo, de tentar um namoro, de por mais que eu tivesse a chave do meu quarto, eu já passei por situações terríveis da pessoa mexer nas minhas roupas, da pessoa entrar e ficar vasculhando meu banheiro. Era uma situação muito desconfortável e isso não aconteceu só uma vez. E dessas loucuras de moradia é um ponto importante, porque a partir do momento que você está numa determinada instituição, o melhor é que você não tenha que pegar grandes fluxos de carro, de transporte público. Eu sempre me privei do transporte público porque, como carro aqui é muito barato, eu lembro que meu primeiro carro eu paguei US$ 1.200. Ele não funcionava as coisas direito, eu gastava muito dinheiro consertando esse carro. E aí um dia um amigo até me deu a dica, ó, vende seu carro,
passa ele para frente e pega um mais novo. O que você está gastando nele para consertar? Você paga o financiamento de um. Infelizmente, nessa brincadeira eu fui tentar comprar um carro para pagar em poucos meses, dando praticamente todo o dinheiro de reserva que eu tinha, e o carro me venderam com a promessa de que era um carro bom, que tinha seguro, e o carro não era. Eu perdi muito dinheiro com esse carro e tive uma dor de cabeça absurda, que foi até quando começaram as minhas crises de ansiedade, porque mesmo que você vá buscar a justiça, você sendo imigrante, eles sempre puxam para o lado do cidadão americano e ainda mais para o investidor, né, que é a pessoa dona do negócio. Não interessa que a pessoa tem mais de 20 processos na justiça. A justiça sempre vai, a justiça não, alguns juízes vão priorizar o outro. Eu esqueci o nome do termo que se usa para quando se tem esse tipo de preconceito com o imigrante, tem é um crime específico. Mas na época eu achei melhor mudar de estado. Eu disse, não, tranquilo, deixa pra lá. Deus vai me dar em dobro em outra situação e vamos embora. O que eu quero é me organizar e tentar voltar aos meus estudos. Se você estuda e você precisa trabalhar, é muito cansativo, realmente é uma jornada que requer dedicação, que você vai abrir mão de muitos prazeres. Ah, o pessoal da escola está fazendo uma viagem, infelizmente você não vai, porque o pouco tempo que você tem disponível é melhor você estar descansando, organizando o seu quarto, organizando suas roupas, organizando seu plano de estudos. Então, eu nunca tive na minha cabeça que eu vim para cá para me divertir. Eu vim para cá com um objetivo: falar inglês fluente, assumir uma posição de trabalho na incorporadora que eu já atuava, e era isso que eu queria. Era só isso. E aí, conforme a vida foi mudando, eu vi que aqui, principalmente na Califórnia, e depois da pandemia, houve uma grande necessidade de pessoas para a área de saúde, porque muita gente naquele período faleceu. Então, muitos serviços aqui que eram mais rápidos e voltados para a população, esses serviços praticamente foram extintos, porque não tem profissional para trabalhar. E aí surgiu a possibilidade de eu fazer esse curso direto aqui, pela minha própria escola. E aí eu estava muito tentada em fazer isso. É o curso que eu quero fazer, indiferente se eu for para o Brasil, para onde eu for, é o curso que eu quero fazer nesse momento. E a minha intenção é trabalhar com isso, cuidar de idosos, estar em hospitais, é o que eu realmente quero. Mas você não consegue atingir com sucesso os seus objetivos se você não tiver uma mínima estrutura. A mínima estrutura que eu digo é você morar com uma família decente, uma família de pessoas de bem, que não tenham esse risco de do dia para a noite dizer, ó, eu quero meu quarto de volta porque eu vou receber visita de família. Isso daí já aconteceu muito também, ou da pessoa dizer, não, ó, eu mudei o meu plano agora, eu vou vender essa casa e a gente está indo para outro estado. E aí você tem que ficar procurando. Ah, Evelyn, mas por que você não pega direto num office para alugar? Aqui em Los Angeles a gente fala que é uma outra realidade. Enquanto, por exemplo, em Las Vegas ou até propriamente na cidade que eu morava, Salt Lake City, é muito barato você alugar um apartamento, até mesmo com o seu passaporte. Aqui em Los Angeles é um pouco mais difícil. Para imigrantes é sempre pedido uma lista maior de documentos e o valor de depósito é muito alto, além do valor do aluguel ser muito alto. Então, o que que o pessoal faz aqui? Aluga um apartamento e divide com 5. Normalmente é isso que o pessoal das escolas fazem. Ou a outra coisa, encontrar uma família em que você possa fazer trabalhos como nani, como cuidadora, ajudar a pessoa na manutenção da casa dela, dos afazeres. Normalmente se acerta um valor simbólico, né? Seria um trabalho semelhante ao de au pair. E você continua estudando, né? Porque você sabe que depois, quando você tiver com a sua graduaçãozinha na mão, o mercado tá aberto aí para te receber muito bem. É difícil você ir para qualquer lugar sozinho, você não ter a sua família, você não ter nenhum apoio. Graças a Deus aqui eu tenho bons amigos, mas também meus amigos têm uma vida muito corrida, uma vida muito atribulada. Eu lembro que no dia que eu passei muito mal no ano passado,
que eu achava até que eu fosse morrer, a médica olhou para minha cara e pediu um contato para emergência. Eu comecei a chorar, porque eu disse, meu, qualquer telefone que eu der aqui, as pessoas não vão sequer atender, porque tá todo mundo trabalhando, tá todo mundo ocupado. Então, na minha cabecinha, não havia ninguém para me ajudar. Isso era uma coisa da minha cabecinha, que na verdade tem sim, eu tenho amigos muito queridos, que mesmo não podendo de prontidão ir atender, daria um jeitinho, conseguiria ir mais tarde e o faria. E hoje aconteceu uma situação extremamente desagradável comigo, não é a primeira vez que isso acontece, por sinal, pessoas que eu não tenho contato, pessoas que eu não conheço, virem para cima de mim, me agredir, falando de uma coisa que não existiu, e eu só fico com a minha cara de paisagem, porque por mais que eu tenha borderline, eu sei que qualquer situação que eu faça, eu posso me colocar numa situação ruim, eu jamais quero. Para mim é melhor esquecer uma situação dessa e me afastar, só que é constante. Isso com pessoas com quem eu dividi casa, de usar demais álcool e a pessoa, quando chegar em casa, chegar surtada e fazer coisas erradas, ou a pessoa vem de outros ambientes que usou outros tipos de coisa, chega surtado, tenta te agredir fisicamente. Todo esse tipo de aborrecimento eu passei aqui, e foram mais de 10 vezes, de inclusive ex-namorados que, quando estavam sóbrios, eram de uma forma, quando estavam sob o uso de álcool, era de outra, quando estava sob o uso de outras coisas, só Deus para me deixar viva até hoje. É muito triste, não falam no jornal, não passam a quantidade de mulheres imigrantes que morrem aqui por conta de feminicídio, de situações horrendas. Das brasileiras, é de dar uma dor no coração. Esses dias eu vi o caso de uma moça que ela era au pair, ela veio para cá com um visto de au pair. Au pair eu acho que até os 25 anos. Você pode entrar em contato com uma das agências, não precisa falar inglês, porque o objetivo do programa é que você ajude a família e aprenda a língua nativa. Então você pode vir mesmo sem falar inglês, que esse é o objetivo do curso. Você vai aprender a língua, você vai ajudar a família, você vai ter um valor muito pequeno que você recebe. Isso te dá direito a ter o número social, porque a família é seu sponsor. E se você estudar, for fazer uma faculdade, algo mais, isso daí só vai te ajudar mais. Então, muitas pessoas vêm através desse programa. E aí, a história dessa moça, ela veio para cá, conheceu um rapaz, ela terminou o programa dela, até então já estava noiva desse rapaz que era americano. E aí eles tinham, acho que, um relacionamento muito bom, tanto que ela confiou de sair da casa da família para morar com ele. 6 meses depois, essa moça desapareceu. Todo mundo sentiu falta dela. O corpo dela foi encontrado num depósito de material de construção, já completamente, né, num estado deplorável, e todas as investigações que foram feitas mostraram que ele era a única pessoa que poderia ter feito isso. Outro caso terrível foi de uma moça que chegou para estudar. Ela tinha que se apresentar na escola em 15 dias, alugou um apartamento de uma pessoa que colocou o apartamento para um informativo no Facebook que alugava quartos. É muito comum a gente encontrar imóveis aqui pelo Facebook. E quando a moça estava morando com ele, com 3 semanas a moça desapareceu. O próprio roommate, a própria pessoa que alugou o quarto para ela, a matou. Então, são situações muito tristes. Lógico que você pode dizer, ah, não, mas isso é uma a cada 1.000 estudantes. Mas é difícil, você não deseja nunca que isso aconteça com você, ou que uma moça da sua família venha passar por isso, né? E aí, como eu disse, é aquela falsa impressão que a gente tem de que está nos Estados Unidos e que você está muito bem. Então, assim, dentro desse nível
porque não são coisas que dependam da gente, são coisas externas, de gente que você divide apartamento, de gente que você morou, essas coisas, né? Famílias com quem você morou, não é uma coisa que depende de você, é um pouquinho de sorte. Eu acho que eu nunca tive muito essa sorte, porque foram poucas as pessoas com quem eu morei que de fato até hoje são minhas amigas, até hoje a gente conversa e graças a Deus foi uma experiência positiva para os dois lados, mas uma grande maioria foram de pessoas que tinham essa situação de alugar hoje, a querer o quarto amanhã de volta, ou porque estava em mudança, ou porque vendeu a casa e não te avisou para você procurar um outro lugar. Então, infelizmente, acontecem essas coisas também. Como eu disse, é um desabafo. Para mim, eu realmente estou exausta, porque não provoca só o desgaste emocional, provoca um desgaste psicológico muito, muito grande, de você não esperar esse tipo de pessoas, de relação, e aí você se surpreende com essas coisas negativas. Então, a minha dica para quem pensa em vir estudar aqui é que primeiro você venha e faça uma análise de campo para ver se realmente você vai conseguir encontrar esse custo-benefício de ao lugar que você vai estudar, se você vai conseguir uma moradia próxima. Tenta ver indicações das próprias pessoas da escola. Normalmente, nos quadros das escolas, tem lá um informativo com procura-se roommate, divide-se apartamento, sempre tem. Então, antes de vir, já fala com a pessoa. E na minha concepção, a melhor experiência que você pode ter é você primeiro estando nela e vendo. Então não fecha, não assina nada. De preferência, pega até um Airbnb, se for o caso, de não, já tá em cima da data do curso, eu já vou começar meu curso agora em maio, então eu tenho pressa, pega um Airbnb. Vê a região direitinho. Aqui em Los Angeles, os amigos sempre sinalizam, né? Quando a gente vê aí lugares que o valor é muito barato, é muito baixo. Aí eles falam, cuidado que isso é gueto, cuidado que isso daí é onde tem a máfia, ó, cuidado, aí é onde tem aquela gangue. É nesse nível, gente, não é diferente disso não, viu? E a gente, a melhor forma para quem é cristão, evangélico, de alguma organização, de alguma igreja, pedir referências também de moradia na igreja. Na igreja o pessoal vai te ajudar e vai te ajudar muito. Então você já vai fugir dessas armadilhas que eu falei, tá? Que eram pessoas que eu encontrava no Facebook, que você não tem noção de onde a pessoa é e os crimes que a pessoa cometeu. Então, assim, moradia é um problema gigantesco. O excesso de álcool e de entorpecentes é um outro problema. Eu não deixaria um filho meu estudar aqui em Los Angeles. Eu não deixaria. Mesmo sabendo da ótima educação que meus filhos receberam, eu acho que aqui é um lugar que você está muito propenso a mudar. Eu já fui aqui, inclusive, para alguns eventos que, assim, é coisa de cinema, de você estar dançando do lado de atriz famosa de Hollywood e tudo mais. Só que são festas que normalmente se tem assim uma grande diversidade de entorpecentes. Uma pessoa que não tem muita experiência na vida, que tá ali com os amigos, porque constantemente isso acontecia comigo, né, de festas e tudo, pessoal. E deixa de ser careta. E aí eu dizia, não, é porque amanhã eu vou ter que trabalhar 2 turnos. Então eu sempre, para não ser a desagradável, para não perder as chances de ir para alguma festa legal que eu gostaria de ir, eu tinha que fingir que eu bebia. Então eu pegava um copo de água tônica, botava gelo e limão para fingir que eu estava tomando alguma bebida. Porque se você diz que você não bebe, você é chato. Se você diz que você não fuma, você é careta. Se você não usa nada, você é a pior pessoa do mundo. Então, existe, infelizmente, esse tipo de coisa. E aí, eu não acho que seja um ambiente saudável para se criar filhos
e para trazer jovens para cá. Los Angeles não. Burbank, Ventura, Orange County, Long Beach, qualquer outro lugar. Eu acho que é um pouquinho menos denso. Los Angeles em si é perigoso, tem muito homeless. Hoje tem a invasão das ruas dessa droga aí que tá deixando as pessoas parecendo zumbis. Você quer ajudar, você quer dar uma água, você quer tentar conversar com a pessoa não esboça relação nenhuma, ou quando esboça, normalmente é uma coisa muito fora, né, do normal. Eu entendo que Deus nos coloca nos lugares para a gente ter alguma lição. Então, eu vou levar no meu coração as melhores coisas que eu vivi aqui, as melhores experiências. Graças a Deus eu tenho o meu lado lúdico muito protegido. Eu vivi dias lindos junto dos missionários da igreja. Eu tive dias incríveis vivendo a vida que eu realmente gostaria de ter junto com as famílias da igreja. Hoje tenho essa família linda que mora no Hawaii. Minhas amigas do Hawaii são lindas. O que elas fizeram na minha vida nesses últimos meses foi uma transformação incrível. Eu tô toda feliz aqui hoje porque eu vou encontrar daqui a pouco minhas amigas do Hawaii e as minhas amigas de Ventura eu encontro amanhã, que eu brinco que é a minha família, né, a minha família do coração, já que nessa Páscoa eu não vou estar perto da minha família, família real, da qual eu morro de saudades, mas vou estar com a minha família aqui do coração. Quem tiver dúvidas e quiser me mandar alguma mensagem, eu vou deixar disponível aqui o meu e-mail e a minha rede social. Pode me procurar por lá também. Lá eu sempre deixo algum vídeo. Eu adoro shows de rock, então eu sempre dou dicas dos shows, dos lugares que você tem que ir, das coisas incríveis e boas que também acontecem aqui em Los Angeles, tá? Não é de todo mal, não, mas assim, para jovens, acho que tem estados que vão poder oferecer um pouco mais de qualidade de vida, de tranquilidade, mais sereno. Adoro o Hawaii. Estudar no Hawaii, nossa, deve ser um sonho viver no Hawaii. Então, quem puder viver no Hawaii, estudar no Hawaii, vai para lá que você vai amar muito. É realmente parece que você está em outro planeta. É incrível. E estou à disposição. O próximo vídeo é para falar do que eu prometi, né? Da organização das bolsas de estudante. Prometo que é um material incrível mesmo. Eu vou organizar tudo com carinho e disponibilizar no próximo vídeo. Até mais, meus queridos. Feliz Páscoa. Que o Mestre Jesus continue iluminando a vida de todos.